Hoje, dia 11 de maio de 2022, nós vamos ver alguns elementos do texto narrativo. Gente, na semana passada, deixa eu voltar minha tela aqui. Na semana passada, nós vimos as classificações dos personagens, né? Eu vou passar antes para vocês, de uma maneira mais geral, quais são os elementos da narrativa, tá? Deixa eu colocar na tela cheia aqui. Isso. O que é o texto narrativo, quais são os elementos, para que vocês tenham uma ideia. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão, a gente vai trabalhar, a gente vai ver todos esses elementos da narrativa, né? Dentro do nosso curso. Com o passar do tempo, a gente vai vendo cada um deles. Mas para vocês já irem aproveitando para fazer as redações da prova, eu vou passar para vocês de uma maneira geral, tá? Esses elementos da narrativa que são cobrados na prova. E aí, com o passar do tempo, nós vamos vendo nas nossas aulas, nas minhas e na da professora Alexandra, a gente vai vendo todos esses elementos mais devagar, tá? Mas hoje eu vou passar de uma maneira mais geral para que vocês consigam aproveitar para fazerem a redação de vocês, tá bem? Então vamos lá. Estão enxergando aí na tela texto narrativo? Está aparecendo? Sim. Então vamos lá. Ó, o que é o texto narrativo? Vocês sabem, não sabem já o que é isso? O texto narrativo, ele é um tipo de texto que vai esboçar as ações de personagens num determinado tempo e espaço. O que é esboçar? Vai falar sobre as ações, vai descrever as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Então, toda vez que você for fazer a narrativa, que você for escrever a sua redação narrativa, você vai ter que colocar essa história, essas ações dos personagens num determinado lugar, né? E que ocorreu num determinado tempo também. Então, precisa ter esses elementos, entre outros que a gente vai ver, tá? Geralmente, ele é escrito em prosa. O que é prosa? Alguém sabe o que é isso? O que é um texto em prosa? Quem sabe me dizer? Ninguém sabe? A gente não tem o texto em formato de poesia, de poema? Sim. Temos, né? E a gente, então, tem dois tipos de formato. Na verdade, nós temos três tipos de formato de textos. Quando a gente pensa em texto escrito, a gente tem três tipos de formato de texto. Vamos imaginar primeiro o poema. O poema, quando a gente lê ele está como na página? Como que ele está escrito na página? Como que é o poema, gente? Ele ocupa toda a linha, com parágrafo? Não. Não, né? Ele vai ocupar o quê? Ele vai ocupar versos, que é só uma parte daquela linha, né? E o conjunto dos versos vai formar uma estrofe. Então, o poema, a forma dele é dessa maneira, é a forma de poesia. Ele é feito de versos e, como que eu falei, o conjunto dos versos, a estrofe, né? Então, ela é dessa forma. Já o texto em prosa é aquele texto que ocupa toda a linha, de margem a margem, e ele vai ter os parágrafos. É o texto que a gente vê em todo lugar escrito, né? Que está nos livros, que está nos livros de história, né? Que está nas notícias, escrita nos jornais. Ele é aquele que vai ocupar. Então, prosa é isso, é o formato do texto. Dessa forma que ocupa a folha toda, de uma margem a outra, e ele é dividido em parágrafos. Esse que é o texto em prosa. Então, a narrativa, geralmente, ela é escrita dessa forma. Tem um outro tipo de texto também, que ele é diferente, que ele é o texto que a gente chama injuntivo. O texto injuntivo é aquele texto que vai ensinar
vai dar umas coordenadas de como você fazer algo. Por exemplo, uma receita. Uma receita vai ter embaixo de cada linha um tópico. Primeiro você deve fazer isso, depois no segundo tópico faz isso, né? Ela vai estar dividida em forma de tópicos. Então, esse é o texto injuntivo. Ele está escrito de uma maneira injuntiva. Mas a prosa, né? O texto narrativo, a narração, a redação, ele é escrito dessa maneira. Sempre. A gente vai ocupar toda a folha e vai dividir a nossa redação, o nosso texto em parágrafos, tá? Então, e neles são narrados, o que é narrado? Vai ser contado alguma coisa, né? Alguns fatos e também alguns acontecimentos. Alguns exemplos de texto narrativo são, eu comentei com vocês já, né? O romance, que é o livro de história maior, que tem aquela história maior. A novela, que é um livro de história também, de ficção, só que ele tem uma história um pouco menor. O conto, que a gente já viu os contos, que é aquela história bem curta, né? A crônica, que é aquela história que vai falar sobre o dia a dia, que também é uma história curta, como se fosse um conto, mas ela vai falar sobre coisas que acontecem no dia a dia, né? Assim, coisas comuns. E a fábula, que é aquela fábula que a gente viu lá, o exemplo do Sabiás dos Urubus, que sempre ela vai ter uma moral, ela vai trazer sempre embaixo dela escrito uma moral, ou quando não tem embaixo dela indicada essa moral, ela vai, a própria história dela já vai ensinar uma moral para nós, né? Então, é diferente. Então, todos esses tipos de textos aí, eles são narrativas. Por quê? Porque eles vão contar alguns fatos e acontecimentos que são vivenciados pelos personagens, né? Então, isso que é uma narrativa. Aí, como que é a estrutura dela? Como que forma a narrativa? Como que vocês vão fazer a redação de vocês da terça-feira, tá? O que precisa ter? Olha as partes. Quais são as partes dela? Estão vendo ali, ó? No primeiro asterisco, está escrito apresentação. No segundo, está escrito desenvolvimento. No terceiro, a gente tem o clímax. E no quarto, a gente tem o desfecho. Então, esse aqui é as partes que formam a narrativa, que é a estrutura da narrativa. É dessa forma que a gente vai distribuir aquilo que nós vamos escrever. Então, lá no primeiro, na apresentação, o que é apresentar? É o que a gente chama de introdução. Então, o que eu vou introduzir? Nessa parte inicial, o autor, que é você, no caso, né? O autor do texto, ele apresenta o quê? Os personagens, o local, o tempo em que se desenvolverá a trama. E ele também vai falar do tema. Ele pode colocar o tema logo ali nessa apresentação. Essa apresentação aí, ela pode estar, por exemplo, no primeiro parágrafo e um pouquinho no segundo parágrafo, né? Então, eu vou introduzir a minha história. Se eu vou introduzir a minha história, eu também já vou introduzir os personagens. Eu posso falar logo nesse início aí do local, né, das ações do personagem, do tempo em que essas ações ocorreram, eu já posso colocar logo ali no início da minha redação, tá? O desenvolvimento, ó, e agora que eu já apresentei sobre o que é que eu estou falando, quem é que está na minha história, aonde é que está acontecendo essa história, onde ocorreu, né, o tempo, eu vou começar a desenvolver melhor essas ações aí, desenvolver melhor o texto. Então, eu vou seguir para outro parágrafo, tá? Aqui, nessa parte do desenvolvimento, é a grande parte da história, tá? Ela é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Então, eu vou ter essa ação do personagem aí. O que eles estão fazendo? O que o meu personagem está fazendo? Então, se a narrativa é uma história que está narrando os fatos acontecidos com o personagem, é no desenvolvimento da história que eu vou falar muito sobre isso, tá? E aí vai ter uma parte que a gente chama de clímax.
Essa parte é do desenvolvimento da história, o clímax, ele é o momento mais emocionante da narrativa, tá? Por exemplo, assim, aconteceu algo que realmente modificou a ação do meu personagem. Lembra que eu falei para vocês do ladrão que estava andando, da pessoa que estava andando na rua e de repente, o que aconteceu nesse de repente aí? De repente, aconteceu um barulho, e aí de trás da árvore apareceu uma pessoa, que era um ladrão que tentou assaltar. Então, essa é a parte assim, mais emocionante da história, entendeu? Aí, depois disso, ele correu, entrou no ônibus, ficou ofegante, ficou pensando, ficou com medo, mas se acalmou, desceu do ônibus e conseguiu chegar em casa. Eu vou dar um desfecho para a minha narrativa, que é a parte final, depois do clímax, tá? E depois que essas ações aí, que é o momento maior, aonde vai estar o clímax, eu vou fechar a história. Então, eu tenho que ir acalmando aquela história, resolvendo os conflitos, para fechar ela, tá? Que aí é o desfecho. O desfecho, ele também é chamado de conclusão, porque a história vai concluir, tá? Ele é determinado pela parte final. Então, é no fim da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Então, assim, eu introduzi o tema, falei quem eram os personagens, né? Ou até mesmo, se você é o personagem principal em primeira pessoa, você vai se colocar, que você está falando sobre a sua história, numa determinada situação, que vai pedir a redação, aonde que aquilo está acontecendo, quando que aquilo está acontecendo, né? E vai começar a narrar essas ações aí com criatividade. Vai chegar o momento máximo dessas ações aí, que é o clímax, né? E aí depois ele vai resolver essas ações e vai caminhar para o desfecho, que é a conclusão do texto, né? Onde eu vou fechar o texto. Então, veja, gente, veja que a estrutura do texto, a estrutura da narrativa, ela é totalmente fechadinha. Se eu tirar uma dessas partes aqui, se eu não escrever na minha redação uma dessas partes aqui, vai ficar faltando coisa, não vai? Vai ou não vai? Vai, né? Então, assim, é aquele texto depois, é aquela redação, pessoal, que a gente pega e percebe que ela está sem um clímax, por exemplo, é uma parte da história. Ela está sem um clímax, então, assim, olha, não teve um momento realmente máximo dos conflitos ali. Ela vai ficar uma redação meio estranha, né? Ou se não, depois do clímax, eu vou ter que resolver esses conflitos, que eu vou caminhar para o desfecho dela. E aí não tem essa resolução de conflitos, que faz parte do desenvolvimento também, né? Porque o clímax, ele vai estar no desenvolvimento. E aí não está fazendo, eu não estou desenvolvendo texto e já parto para a conclusão, para fechar o texto. Então, vai ficar faltando coisa aí também. Ou se não, lá no início da minha redação, eu não coloquei personagem, não descrevi se está em primeira pessoa, o narrador não ficou claro se está em primeira pessoa ou se está em terceira, né? Se é ele que é o narrador, o personagem que está contando a própria história, ou se é um personagem de fora, ou é um narrador, desculpe, de fora da história que está contando a história, observando, que aí é aquele em terceira pessoa, né? Se eu não coloco dessa forma, já vai ter uma coisa negativa também. Mas não estou entendendo, né? Ou se não, eu não determinei o local, nem o tempo que aquilo aconteceu, quando que aquilo aconteceu, o tempo a gente não precisa falar que ocorreu num determinado ano, marcar assim ele num determinado ano. Se eu quiser, não precisa. Eu posso especificar que aquilo ocorreu numa manhã, numa tarde, que ocorreu durante o mês de maio, né? Que ocorreu durante uma aula, né? Uma manhã de aula. Então, eu estou determinando o tempo que aquilo aconteceu. Isso é importante, né? E também o local onde aconteceu, onde que está se desenvolvendo essa história. Por quê? Porque se faltam esses elementos aí,
O que acontece? Quem vai ler a sua redação não vai conseguir entender ela. Ela não vai ficar compreensível. Então, você precisa organizar essas partes da sua redação, tá? Para deixar ela redondinha. Então, a gente olha que ela tem todas essas partes aí, ó, voltando aqui, ela tem todas essas partes, e aí dentro dessas partes vão ter estes elementos aqui, ó. Os elementos na narrativa. O que são os elementos da narrativa? Gente, os elementos da narrativa é como se fossem os tijolos de um prédio que eu estou construindo. Vamos imaginar que o prédio seja o meu texto. Então, se eu não colocar tijolo ali, tijolos, todas aquele alicerce que vai compor o meu prédio, não existe prédio. Entendeu? Então, se eu estou fazendo uma narrativa, que é o meu texto, que é o meu prédio, se eu não colocar os elementos corretos, não vai ter narrativa. Então, por isso que eu preciso colocar todos esses elementos aqui, para que realmente a sua redação seja uma narração, tá? Isso aqui, gente, é uma das coisas que mais perdem pontos na história. Se eu não especificar direitinho esses elementos aqui, se eu não colocar esses elementos direitinho na história, a minha redação vai perder muito ponto, tá? Então, vamos lá, ó. O primeiro deles, o que é? O narrador. Quem que é o narrador? É aquele que narra a história, né? É ele que vai contar essa história. Então, eles dividem-se em narrador observador, narrador personagem, narrador onisciente, tá? Na verdade, são 3. Esse narrador observador, ele pode ser onisciente também. Mas, se quiser, não precisa. Ele pode só observar a história. Então, o que é um narrador observador? É aquele que ele não participa da história e ele está contando essa história de um ponto de vista que ele está fora. É como se ele estivesse só observando o que foi que aconteceu. Então, ele não é personagem, tá? Já o narrador personagem, geralmente ele é um narrador em primeira pessoa. É aquele que ele está contando a própria história. Então, ele vai contar os fatos que ele viveu, os fatos que aconteceram com ele, né? É ele que está contando. Então, ele é personagem. E o narrador onisciente, ele é aquele narrador que está de fora da história também. Ele também não é personagem, mas ele é aquele narrador que ele sabe, inclusive, o que se passa na mente do personagem. Ele consegue falar para a gente que o personagem está pensando uma determinada coisa. O que ele está pensando, o que ele está sentindo. Ele pode falar. Pode falar. Pode falar. Quem quer falar, gente? Ele pode, inclusive, gente, até falar para nós o que vai acontecer. Porque como ele é onisciente, ele sabe de tudo. O onisciente é aquele que sabe de tudo. Eu sei o que é onisciente. Isso. E é como se ele estivesse em todos os lugares e ele sabe de tudo. Ele sabe né? de tudo. Isso, ele sabe o que passa na cabeça do personagem. Se tiver 2 personagens, ele sabe o que é que passa na cabeça do outro também. Ele pode saber o que é que pode vir a acontecer mais para frente. Ele até sabe o que vai acontecer na história mais adiante. Ele sabe o que aconteceu no passado, ele sabe de tudo. Esse é o onisciente. Só que, gente, ele não é personagem, tá? Ele é um narrador que está de fora da história. E o narrador observador é a mesma coisa, ele também está de fora da história. Só que o observador, quando ele é só o observador, ele não tem essa característica de ser onisciente. Ele não tem essa característica de que ele sabe tudo o que se passa. Ele só observa, entendeu? Então, pode ter esses 3 tipos de narradores aí no nosso texto. Depois, o segundo elemento é o enredo. O que é o enredo? O enredo, trata-se da estrutura da narrativa, ou seja,
a trama em que se desenrolam as ações. São classificados em enredo linear e o enredo não linear. Então, assim, é a própria história, é as próprias ações que acontecem. Vamos pensar em enredo de uma maneira assim que a gente sabe que é o resumo dessa história. E aí a gente fala que o enredo ele é classificado como linear e não linear, porque assim, o enredo linear é aquele que ele é assim, ele tem começo, meio e fim, e ele tem uma ordem de acontecimentos, tá? Digamos assim, que eu vou trabalhar com o tempo. A história começou de manhã e ocorreu e terminou à noite. Então, ele é linear. Olha, ele está seguindo uma linha do tempo, né? As ações estão seguindo uma linha do tempo. Quando o enredo não é linear, ele está, por exemplo, no presente, a história está no presente, mas às vezes ela vai lá para o passado, ou ela vai para o futuro, ou o personagem fica lembrando de coisas que ele fez lá no passado remoto, entendeu? Ou ele começa a imaginar coisas que ele vai fazer. Gente, quem é que fez esse esboço desse tamanho aí? Bocejou? Eu Menino, com sono. fecha o microfone. Abre quando você for perguntar, tá? Então, gente, é dessa forma, tá? O não linear é quando o personagem, ele muitas vezes ele imagina algo que já aconteceu com ele, daí ele começa a narrar algo que no meio do presente, ele narra coisas que estavam lá no passado. Ele não, então, o não linear, ele não segue essa ordem das ações. As ações, às vezes, estão acontecendo no presente, e aí elas podem ir para o passado, podem ir para o futuro, entendeu? E o linear, ele está seguindo uma sequência do tempo aí, nessas ações. Então, o enredo são as ações do texto, ou seja, é a nossa própria história, é o que está acontecendo, as ações do personagem, tá? E aí, os personagens que a gente já viu na aula passada, né, que são aqueles que compõem a narrativa, sendo classificados em personagens principais, lembra que a gente já viu? Protagonista e antagonista. Antagonistas secundários. Isso, os personagens secundários, que a gente viu todos os outros, né? Isso, personagens a gente já está sabendo direitinho. Depois o tempo, gente. O que é o tempo? O tempo É o que acontece, tipo, ele estava numa manhã ensolarada. Isso, exatamente. Tempo significa quando a história ocorreu, se foi de dia ou de noite. É isso, é o tempo cronológico, né? Então, o tempo está relacionado com a marcação do tempo mesmo dentro da narrativa, né? Como é que pode ser? Dessa forma que eu falei para vocês, ou uma data, ou um momento específico. Eu posso falar assim, que aconteceu numa determinada semana, num determinado mês, ou eu posso até falar que aconteceu mesmo num ano, ou numa data festiva, num aniversário, né? Ou no Natal, numa Páscoa, durante as férias. Tudo isso está marcando um tempo, né? Está especificando cronologicamente que o tempo acontecer, que as ações aconteceram naquele tempo. O que é cronológico? O cronológico tem a ver com essa marcação do tempo correto, que a gente sabe, a gente sabe identificar. Por exemplo, manhã, tarde, noite, os meses, as estações, as datas festivas, aniversário, tudo isso a gente sabe identificar, então isso é cronológico, tá? E aí também tem um tipo de tempo que a gente passa, que a gente fala que é o tempo psicológico. Quando a gente for falar sobre o tempo, nós vamos ver todos esses elementos. Cada aula a gente vai ver um, vocês vão entender bem o que é tempo psicológico, tá? O tempo psicológico ele é diferente do tempo cronológico. É como que o personagem sente esse tempo passando na narrativa. Por exemplo, se eu falo que a história aconteceu, eu vou fazer uma redação que a história aconteceu durante uma manhã. Então, o tempo psicológico, ele vai mostrar na redação como que esse personagem
sentiu essa passagem do tempo que ocorreu durante a manhã. Passou muito rápido, se passou muito devagar, como que ele se sentiu durante esse período dessas ações aí, nessa parte do tempo. Isso que é o tempo psicológico. E aí a gente vai ver melhor isso quando for estudar as características do tempo, tá? E o espaço é o local onde a narrativa se desenvolve, tá? Então, assim, tá vendo? Se eu deixar um desses elementos aí de fora da minha redação, vai ficar muito estranho, né? Vai ficar faltando, é como se estivesse faltando um braço, uma perna, né? Então, o espaço é o local onde a narrativa se desenvolve, aonde vai ocorrer essas ações do personagem. Eu tenho que colocar um espaço. Então, o espaço, ele pode ocorrer num ambiente físico, ou num ambiente psicológico, num ambiente social, tá? Tem vários tipos de ambiente. O ambiente físico, eu vou determinar que aconteceu numa casa, né? Que aconteceu na escola, né? Um ambiente físico. O ambiente psicológico vai ter que ter um ambiente físico também, tá? Tem um conto que eu sempre passo, que quando chegar nessa parte aí de espaço, de psicológico, que a gente for trabalhar a parte psicológica do texto, tem um conto que fala sobre um rapaz, um moço, que ele chega em casa e a namorada dele, que morava com ele, ela abandonou ele, ela só deixou um bilhetinho para ele. E aí ele vai chegar em casa no final da tarde, no começo da noite, quando já está escurecendo ali, né? E ele vai ficar tão assim desnorteado, tão impactado com o que aconteceu, que ele vai pensar em várias coisas durante todo esse tempo que ele está dentro do apartamento. Então, primeiro ele fica em pé com o bilhetinho na mão, ele lê, e aí começa a passar várias coisas na cabeça dele de lembrança, ele se perguntando por que aconteceu aquilo. De repente ele senta no chão. Só que essa passagem de estar em pé e dele sentar no chão, ele mesmo não sabe identificar quanto tempo que passou que ele ficou em pé com o bilhete na mão e depois que ele sentou no chão. E aí ele deitou no chão da sala e ficou pensando muito tempo também naquilo, e o pensamento dele foi longe, ele começou a imaginar, né, toda a vida que ele teve junto dela, com ela, né, em vários momentos, em vários lugares. E por que ela foi embora, onde que ela poderia estar, se ela iria voltar ou não, né? Então ele começou a imaginar outros lugares também, como se ele não estivesse naquele lugar. Ele percebeu que parecia que ele estivesse saído daquele lugar psicologicamente, que o pensamento dele foi muito longe. Então ele saiu ali daquela sala, daquele chão que ele estava. Isso é um espaço psicológico. E aí, quando ele vai se dar conta, já está de manhã. Então, esse conto, ele trabalha muito com o tempo psicológico e com o espaço psicológico também, que é esse ambiente que ele está dentro do apartamento, mas tudo isso que está acontecendo com ele leva ele para vários lugares no pensamento, tá? Então, isso é um ambiente psicológico. Ou, se não, a gente pode, por exemplo, vai fazer uma história de suspense, tá? Uma história de suspense, algo assim. Essa história de suspense, quando você vai descrever o espaço, você vai falar que o espaço é um espaço sombrio. Então, você vai trabalhar muito com a ação do personagem em relação a esse sombrio. E aí, aquele espaço vai se transformar muito sombrio mesmo. Também é um espaço psicológico, tá? E o ambiente social é aquele, por exemplo, que o personagem pode estar passando por uma situação assim muito difícil, né? Ele pode estar passando por um problema econômico, né? Dentro de uma casa, dentro de algum lugar. Então, assim, isso é um espaço que vai falar que é um espaço social também. Mas eu preciso escolher. Conforme o que foi pedido para vocês escreverem, vocês vão criar o espaço de vocês. Tá? O espaço, aliás, dos personagens de vocês. Então, precisa ser colocado o espaço também, ok? Ó,
Aqui tem uma descrição dos tipos de narradores de uma maneira mais geral, tá? Ó, os tipos de narrador, também chamado de foco narrativo, representam a voz textual da narração, sendo classificados, tá faltando um i aqui, ó, agora que eu tô vendo. Sendo classificados, opa, deixa eu voltar. Sendo classificados em narrador personagem, que é a história, como eu acabei de falar, ela é narrada em primeira pessoa, onde o narrador é um personagem e ele participa das ações, né? Então, ele que está contando as ações dele. Aí o narrador observador, que ele é narrado em terceira pessoa. Esse tipo de narrador conhece os fatos, ele sabe o que aconteceu, porém, ele não participa da ação e ele não está na história. É como se a gente tivesse assim, é um narrador como se estivesse sentado numa cadeira e ele viu tudo que aconteceu e está contando para nós, mas ele não participou da história, tá? Então, esse personagem aí, esse narrador de terceira pessoa, ele não tem nome. Ele vai contar só a história do personagem, que ele vai descrever o nome do personagem, tá? E o narrador onisciente é o narrador que conhece todos os personagens e a trama. Ele conhece tudo, né? O onisciente, ele conhece tudo. Nesse caso, a história vai ser narrada em terceira pessoa. Ele também está de fora. Ele também é um narrador que não participou, ele não tem nome, né? Ele é uma voz que está contando o texto. Ele não é o autor. Por isso, às vezes, a gente pega textos de narrador onisciente ou narrador observador que está contando sobre uma história e lá embaixo tem o nome do autor do texto, quem escreveu o texto. E aí todo mundo acha que quem está falando, contando aquela história é o autor. E não é, gente. Mas, professor, como assim? Que negócio estranho. Como que não é o autor que está contando a história? O autor, ele escreveu, ele criou toda aquela história e ele também criou um narrador para contar essa história. Ele teve que escolher se esse narrador seria em primeira ou em terceira pessoa, se ele seria observador ou se ele seria onisciente. Entenderam? Então, ele vai escolher essa voz que vai contar essa história, que é o narrador, e não é ele. Entenderam? É como se fosse uma entidade fictícia, ou seja, né, de ficção, é uma voz de ficção que vai contar esses acontecimentos da história. Não é ele, tá? Ele tem que criar esse narrador. Então, o onisciente, ele conhece todos os personagens e a trama também. Além de ele conhecer os personagens, ele conhece a história toda. Aí, nesse caso, a história é narrada também em terceira pessoa, como eu estou falando para vocês. No entanto, quando apresenta fluxo de pensamento dos personagens, ela é narrada em primeira pessoa. Professora, o que é isso? Vou traduzir para vocês. Isso aqui, gente, vocês até conseguem colocar nas redações de vocês, mas vocês vão encontrar isso mais nos livros de história, de historinha, nos livros de literatura de vocês. Como que é? É um narrador em terceira pessoa, que ele sabe de todos os acontecimentos, mas ele entra na cabeça do personagem. Então, ele vai entrar no fluxo de pensamento dos personagens. Digamos que ele está contando algo que aconteceu com o menino que reprovou na escola. Então, ele está de fora da história. Ele apresenta o personagem para nós, apresenta a história do menino que reprovou, por que reprovou, o que aconteceu. E aí ele começa a falar dos sentimentos desse menino e dos pensamentos dele. E aí é como se a gente entrasse no pensamento desse menino e esse menino, a falar em primeira pessoa. Ele entra no pensamento e o menino começa a falar em primeira pessoa. Entenderam como é que é? Então, aí, às vezes, quando ele entra no fluxo do pensamento, sempre vai vir a voz do personagem em primeira pessoa. Essa voz do personagem, ela pode estar colocada, esse pensamento do personagem pode estar colocado entre aspas, por exemplo. Tá? Então, você veja, ele sabe de tantas coisas, ele é tão sabedor
de tantas coisas que ele pode estar aí até sabendo os pensamentos dos personagens, tá? E aí, gente, eu vou escolher um tipo de discurso. O que é discurso narrativo? Alguém sabe dizer o que é isso? Alguém sabe? Por exemplo, Eu gente, só ó, sei de um, fale, pode falar. que é o discurso dos personagens. Isso daí é que eu sei. Isso, exatamente. Então eu preciso escolher como é que eu vou fazer o discurso na narrativa, né? Como que eu vou colocar essas falas dos personagens aí? Se o personagem vai falar ou não vai, se ele não se vai citar essas falas, como que eu vou citar essas falas? Então tem alguns tipos de discurso aqui. O discurso direto. No discurso direto, a própria personagem ela vai falar. Então eu vou dar voz para ela, vou colocar um diálogo ali. Nesse diálogo, geralmente quando eu coloco diálogo, o que eu coloco na frente do diálogo do personagem? Qual que é o sinal de pontuação que caracteriza o discurso direto? É o travessão. Lembra? Não tem um travessão antes da fala do personagem? Então, Sim. o travessão é o sinal do discurso direto. Então, no travessão, eu sempre vou ter que pular uma linha e iniciar com o travessão para eu colocar a fala do personagem, certo? Já no discurso indireto, o narrador ele interfere na fala do personagem. Como é que é isso? É narrado em terceira pessoa, uma vez que não aparece a fala do personagem. Então é como se o personagem estivesse, ele disse que não foi daquela forma, né? O menino disse que não foi dessa forma que ele tirou uma nota baixa. Ele tirou nota baixa porque realmente ele não conseguiu prestar atenção. Então veja, é o próprio narrador que está explicando o que é que o menino havia dito. Então, esse tipo de discurso chama discurso indireto e ele não tem o travessão, porque eu não vou dar a voz para o personagem. É o narrador que vai contar o que é que o menino disse. Tá? Então, ele vai estar no meio do texto ali. Isso que o personagem estava falando, porque é o narrador que está contando. E o discurso indireto livre, opa, deixa eu tirar essa parte aqui, senão não enxergo. Há intervenções do narrador e das falas dos personagens. Nesse caso, ele se mistura com o discurso direto e com o discurso indireto. Como que é isso? É o narrador que está falando, de repente ele coloca a fala do personagem no meio do texto dele. Ele não vai pular uma linha, né? Digamos que é um narrador em terceira pessoa, e aí vai colocar a fala do personagem, pula uma linha e coloca a travessão, para dar voz para o personagem, para o diálogo, né? Nesse caso, não. Ele vai falar, o narrador vai contar, mas ele vai colocar uma fala para o personagem no meio do que ele está falando. Ele coloca só uma aspas para indicar que aquela fala do personagem. Entenderam, gente? É meio difícil assim, mas é como se fosse um discurso direto, mas ele não vai ter esse travessãozinho ali. Ele vai estar dentro do texto junto com aspas, tá? Depois a gente vai pegar uns exemplos quando a gente estiver falando de personagem, falas de personagens, quando a gente descrever narrador também, nós vamos ver uns discursos, uns tipos desses. Mas, gente, vou falar para vocês que estão fazendo redação, fazendo prova, né? Estão em ambiente escolar. Esse discurso indireto livre aqui, ele é mais utilizado por escritor mesmo, tá? Por quem escreve livros de história, livros de literatura,
Então, assim, são pessoas mais experientes na escrita, porque o texto é muito mais longo, dá para escrever dessa forma, né? Mas vocês que estão escrevendo a redação, é melhor que vocês façam um discurso direto, aquele que vai ter o diálogo do personagem, com travessão, bonitinho, tá? Que ele fica melhor no texto curto, tá? Mas eu estou explicando para vocês os tipos de discurso. Aqui tem uns exemplos bem rapidinhos, tá? Ó, o discurso direto. Exemplo. Olha lá. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber. Um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: olha lá, 2 pontos. Na próxima linha tem um travessão. Olha, vai começar o diálogo, tá vendo? Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Na outra linha, o cordeiro vai responder: parágrafo, travessão. Como sujar? Respondeu o cordeiro. E aí ele vai continuar na mesma linha, ó. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Então, isso aqui ainda é a fala do cordeiro. Na outra linha, o lobo vai responder: não me responda, tornou o lobo furioso. E continua falando, ó, para travessão de novo na mesma linha. Há 6 meses, seu pai me fez a mesma coisa. Aí o cordeiro responde: há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso? Respondeu o cordeiro. Mas você estragou todo o meu pasto, replicou o lobo. Como é que posso ter estragado seu pasto, se nem dentes eu tenho? O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o devorou. Então, ou seja, ele estava tentando enrolar, né? O lobo estava tentando enrolar o cordeiro para ele comer o cordeiro. Era isso que ele estava querendo fazer, né? Muito astuto esse lobo, muito maldoso. E o cordeirinho estava tentando explicar que era tudo mentira. Só que não percebeu que as intenções do lobo era de devorar ele, né? Então, gente, tá vendo esse diálogo aí que está no texto das personagens? Esse aqui é o discurso direto, tá? Ele sempre vai estar. Ó, veja que não o narrador aqui, ele é em primeira ou ele é em terceira pessoa? Como que é o narrador, gente? Em primeira ou em terceira pessoa? É terceiro, eu acho. Terceira, né? Peraí, gente. Meu telefone tá tocando aqui. Parou. Ótimo. Nem sei que número que é. Em terceira pessoa. Esse narrador, ele é observador? O que vocês acham? Sim, sim. Sim, ele é um narrador observador. Ele não é um narrador onisciente, tá? Ele é um narrador observador. Porque ele não está mostrando para a gente que ele sabe até o que está na cabeça do personagem. Ele só está contando os fatos para a gente de uma maneira que ele está de fora para a história. Mas ele deu voz para os personagens e ele colocou o discurso desses personagens com o travessão ali, ó. Tá? Cada personagem teve um travessão. Então, isso aí se chama discurso direto. Ok? Ó, agora vamos para o discurso. Peraí. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é discurso indireto. Tá errado essa palavra aqui. Esse é o discurso direto. Esse aqui é o discurso indireto, ó. Depois eu arrumo ali. O reformador do mundo. Existia um homem que punha defeito em tudo que via. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Quando perguntado se estava bem,
respondia sempre com azedume. Como poderia se viver bem em um mundo tão errado? Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Então, veja, o personagem aqui falou ou não? Sim. Falou, né? Só que falou daquela forma como ocorreu o diálogo do lobo e do cordeiro? Não. Não, né? Então, eis que o narrador, ó, o narrador em terceira pessoa, ele está contando com as próprias palavras dele como é que foi que esse personagem respondeu, né? Ele é um narrador personagem. É um Ele narrador personagem. Não, ele não é um narrador personagem. Ele é um narrador observador também. Ó, ele está falando de um personagem. Olha lá, ó. Existia um homem que punha defeito em tudo que via. Então, não é um narrador personagem aqui. É um narrador observador que está contando a história deste homem. Para ele, o mundo estava todo errado, inclusive no que diz respeito à natureza. Então, veja, o narrador em terceira pessoa, observador, continua contando a história desse homem, desse personagem aí. Quando perguntado se estava bem, respondia sempre com azedume. Como poderia se viver bem em um mundo tão errado? Olha aqui, ó. Essa parte aqui, ó, como poderia se viver bem em um mundo tão errado, é a fala do personagem desse homem. Mas quem colocou ela para nós com as próprias palavras foi o narrador observador. Ele está contando para nós que quando esse homem era perguntado, perguntavam para ele se ele estava bem, ele respondia dessa maneira aqui, sempre com azedume. Mas quem está contando isso para nós no meio do texto é o narrador observador. Não tem um diálogo aqui, não está dando uma voz com um travessão para esse homem que é o personagem. Então, isso aqui é um discurso indireto. Tá? A fala desse personagem está no meio do texto, sendo contada pelo narrador observador. Não aceitava opiniões e passava a enumerar os erros do mundo, achando que estava certo em tudo. Então, isso aqui é uma característica de discurso indireto, tá? O discurso indireto livre. Aí esse aqui, ó, é aquele que eu falei para vocês, ó. Fabiano orgulhava-se de ser um bicho. Então, aqui a gente tem um exemplo de um narrador também em terceira pessoa, que está falando do personagem Fabiano, do Vidas Secas, que é um livro muito famoso deste autor, Graciliano Ramos. Tá? Então, o narrador em terceira pessoa está falando sobre o Fabiano. Ó, Fabiano orgulhava-se de ser um bicho, um cabra vivendo em terra alheia, cuidando de coisas alheias. Ele entendia-se bem com a natureza. Sua vida seca e difícil o reduzira à condição natural. Era um bicho, grunhia como um bicho, relacionava-se com a família como um bicho e era feliz assim. Recordava-se de seu antigo patrão, seu Tomás da Boladeira, homem culto, inteligente, só não sabia mandar. Imaginem, em vez de mandar, pedia. Era um absurdo. Pedir? Isso era lá jeito de tratar empregado? Então, olha só. Quando ele fala aqui, ó, pedir, isso era lá jeito de tratar empregado, é como se o Fabiano estivesse falando aqui. Então a gente se confunde. Você não sabe se é o narrador que está pensando dessa forma ou se é o Fabiano que está pensando alto. Que ele, né, que o narrador em terceira pessoa está colocando o pensamento do Fabiano. Está misturado as duas coisas aqui, vocês estão vendo? É diferente. E esse narrador aí, ele é um narrador onisciente, porque ele sabe até como é que o Fabiano pensa, como o Fabiano sente, tá? Bom, a história do Fabiano no Vidas Secas, ele é um retirante, um homem do campo, que ele trabalha numa fazenda que ela
ela sofre com períodos de chuva, períodos de seca, né? Então, ele é um homem muito simples, que não teve absolutamente nada de estudo, né? E ele, até as ações dele, como ele convive muito com os bichos, os animais desde criança, né? Ele tem muito dessa característica também. No Vidas Secas é assim. Então, eu peguei só um trechinho para mostrar para vocês aqui. Então, o narrador em terceira pessoa está contando sobre o Fabiano, e o discurso, esse discurso se confunde como se fosse o Fabiano que estivesse falando, pensando. Isso é o discurso indireto livre. Pode ver que ele não tem travessão, não está dando voz para o Fabiano, e está se confundindo com o próprio pensamento, o próprio contar do narrador. A gente não sabe se é o Fabiano, se não é. Isso se chama fluxo de consciência. Então, olha, o Graciliano Ramos foi um escritor muito famoso, até hoje é muito lido. Então, esse tipo de técnica é muito utilizada pelos escritores, que já sabem escrever narrativa muito bem. No caso de vocês, o mais adequado é escrever dessa forma aqui. Colocar sempre a fala do personagem com o travessão, né? Indicar muitas vezes quem está falando para não perder. Sempre é na segunda fala, né? Que vai indicar, para indicar qual que é a fala de quem, tá? Sempre pulando uma linha. Se você vai voltar a falar, o personagem vai voltar a falar, ó, aqui ele identificou que é o lobo, ó, não me responda, tornou o lobo furioso. Aí continua o diálogo com a fala do lobo, pode ser na mesma linha. Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa. Então é dessa forma que vocês precisam colocar o discurso dos personagens na narrativa. Tá certo, pessoal? Conseguiram entender, então, como é que a gente pode fazer essa construção desses elementos, como que você pode colocar na redação de vocês, tá? Para vocês entenderem melhor aí como que pode ser. Gustavo, quer falar? Ah, não, é o meu mouse que está aqui, achei que era. Alguma pergunta, pessoal? Querem perguntar, falar alguma coisa? Não. Entenderam? Sim. Gente, façam as redações, tá? Quando fizerem a prova, é importante, porque é o resultado dessas aulas que vocês estão tendo, vocês precisam fazer. Combinado? Sim. Então, gente, uma boa semana para vocês. Obrigado pela presença na aula, tá? Ó, fiquem bem. Espero vocês na terça que vem. Um beijo. Tchau. Tchau, gente.